Saudações, camaradas! Na aula de hoje, dando início ao nosso módulo sobre sistema monetário e inflação, vamos falar um pouco sobre moeda, inflação e nível de atividade econômica, passando pelas diferentes visões das diferentes escolas do pensamento econômico. Vamos falar sobre o monetarismo e a teoria quantitativa da moeda, sobre a teoria keynesiana da demanda por moeda e da taxa de juros, a preferência pela liquidez, e falaremos também um pouco sobre a teoria monetária moderna. A nossa referência principal será o livro A Nova Contabilidade Social, da professora Leda Paulani e do Márcio Braga. Como sempre, todas as referências, citações e notas estão na descrição do vídeo. O Banco Central de um país é capaz de controlar a oferta monetária na economia por uma série de mecanismos. Esse controle da oferta monetária é uma das questões mais importantes da política monetária. Para entender esse papel da política monetária, é fundamental compreender a relação entre moeda, inflação e nível de atividade econômica de um país. E como todos os assuntos na economia, esse também não poderia deixar de ser um tanto quanto controverso. Cada escola de pensamento econômico possui a sua própria visão, o que é algo muito comum nas ciências econômicas. Por isso, como explicam os autores, assim, o desenho de política monetária de cada uma delas é também bastante diferente. Atualmente, o mundo utiliza a chamada moeda fiduciária. Inclusive, o meio de pagamento internacional dominante é o dólar americano, que é emitido e garantido pelo governo dos Estados Unidos. Como destacam os autores, a utilização cada vez mais intensa da chamada moeda eletrônica não muda nada nessa história, porque trata-se apenas de um novo veículo de carregamento da mesma moeda nacional, produzida centralizadamente pelo Estado e por ele garantido. Não é possível a gente discutir a relação entre moeda, inflação e nível de atividade econômica sem discutir o papel do Estado como um elemento criador de demanda agregada. Com a moeda fiduciária, o Estado cumpre duas funções importantes. Primeiro, o de garantidor da totalidade de papel moeda em curso, e segundo, o de fazer parte dos componentes da demanda agregada, através de seus gastos. É o G da equação de demanda agregada. E com isso há também uma demanda por moeda para realizar os seus gastos. Surge com isso também a discussão em torno do déficit público, que veremos melhor no decorrer das nossas aulas. Você pode se perguntar, por que o controle sobre a oferta de moeda é o elemento mais importante da política monetária? Não é possível compreender isso sem entender um pouco da discussão entre as escolas de pensamento econômico. É claro que não dá para tratar todas as escolas aqui, por isso veremos as principais abordagens sobre a importância da moeda no desempenho da economia e na estabilidade do nível de preços. Numa visão mais ortodoxa, alguns economistas acreditam que, independentemente da situação econômica, a emissão de moeda deve ser bem controlada, pois, segundo esses economistas, um aumento da emissão de moeda gera distorções que geram inflação, que desestabiliza monetariamente o sistema econômico. Já os economistas mais heterodoxos argumentam que as coisas não são tão simples assim. Segundo esses economistas, as condições econômicas devem ser consideradas. Em certos momentos, por exemplo, quando a economia está trabalhando no nível abaixo do seu potencial, ou seja, uma alta taxa de desemprego, como é o caso do Brasil neste momento, e uma elevada capacidade ociosa nas empresas, com máquinas, equipamentos e instalações paradas, ou seja, com grau de utilização abaixo do seu potencial, nesse caso, um aumento da emissão monetária para financiar os gastos do governo, através, por exemplo, de empréstimos ao Tesouro Nacional, pode gerar resultados positivos, visto que o aumento da demanda agregada, resultante do aumento dos gastos do governo, gera um aumento da produção, pois se passa a utilizar aquelas máquinas e instalações antes não utilizadas. Com o aumento da produção no médio prazo, essa produção adicional atua de modo a contrabalancear esse aumento da emissão de moeda. A maior demanda gera pressões inflacionárias, mas por conta de existir uma alta capacidade ociosa, o aumento da demanda gerará um aumento da produção. O aumento da produção é um aumento da oferta de mercadorias, portanto gera uma pressão de diminuição dos preços, contrabalanceando a pressão inflacionária gerada pelo aumento da demanda e gerando um aumento na produção e, consequentemente, no nível de renda. É preciso entender o que é inflação. Como explicam os autores, trata-se de um processo persistente no tempo de elevação do índice geral de preços.
A visão ortodoxa, em grande parte, está afiliada ao chamado monetarismo de Milton Friedman. A grosso modo, essa corrente de pensamento econômico argumenta que a emissão injustificada de moeda é sempre ruim para a economia, pois sempre gera inflação e instabilidade no sistema. E também argumentam que a emissão de moeda não tem efeito sobre o produto e o emprego na economia. Para defender esse pensamento, os economistas dessa corrente utilizam a equação quantitativa da moeda, sendo os meios de pagamento M vezes a velocidade de circulação da moeda V é igual ao nível geral de preços P vezes o produto agregado real. A velocidade de circulação da moeda é, em média, o número de transações que podem ser liquidadas por uma mesma unidade monetária em certo período. Vejamos um exemplo para que possamos compreender melhor isso. Vamos supor que uma certa economia H produz apenas 4 produtos, Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho, sendo que cada um desses bens é produzido respectivamente por um agente, A, B, C e D. O agente A produz o bem Azinho, mas deseja ter o bem B minúsculo. Vamos supor então que esse agente possui R$100 e compra do agente B esses R$100 de produtos B minúsculo. Então, esse agente B quer comprar o produto C minúsculo e vai ao agente C e compra os R$100 em produto C minúsculo. Por sua vez, o agente C, que deseja ter o produto D minúsculo, utiliza esses R$100 para comprar esse produto do agente D. E, por fim, o agente D utiliza esses R$100 para comprar o produto do agente A. Ao final disso tudo, perceba que houve 4 vendas no valor de R$100, ou seja, ocorreram vendas no valor de R$400. Perceba também que para que essas transações fossem feitas, não foi preciso que circulasse R$400 nessa economia. Na verdade, os mesmos R$100 foi responsável por todas essas transações no valor de R$400 durante esse período. Em resumo, esses R$100 circularam 4 vezes nesse processo, realizando os R$400 que foi o valor das transações. Isso significa que, nesse exemplo da nossa economia hipotética H, a velocidade de circulação da moeda V é 4, que é a média de transações que podem ser liquidadas pela mesma unidade monetária em certo período. Nesse caso, a partir da equação quantitativa da moeda, nessa economia hipotética H, tem-se que os meios de pagamento é igual a 100, a velocidade de circulação da moeda é igual a 4 e o nível geral de preços vezes o produto agregado real é igual a 400. Se considerarmos a velocidade da moeda como dada, visto que essa velocidade de circulação é considerada estável pelos monetaristas, pois depende do comportamento dos agentes econômicos, e dada também o nível geral de preços da economia, a quantidade de moeda em circulação, também chamada de oferta monetária, será determinada, em cada momento, pelo nível de produto Y. Com isso, considerando o nível dado de produto Y, mas com um nível de preços maior, ou seja, P maior será a quantidade de moeda M necessária para viabilizar esse mesmo volume de produto real Y. Já considerando fixo o nível geral de preços, P, mais um maior nível de produto Y, também será necessário uma maior quantidade de moeda M para viabilizar as transações dessa economia. Se, por exemplo, a velocidade da circulação da moeda diminuir, ou seja, as pessoas resolverem ficar em média mais tempo com o dinheiro no bolso, também haverá uma tendência de crescimento da oferta de moeda para, considerando fixo o nível de preços, transacionar o mesmo volume de produto real Y. Como explicam os autores, na realidade, a equação quantitativa da moeda é apenas uma identidade contábil. Portanto, deve-se utilizar o símbolo de identidade em vez do símbolo de igualdade. Ou seja, temos que os meios de pagamento M vezes a velocidade de circulação da moeda V é idêntico ao nível geral de preços vezes o produto agregado real. É importante destacar que há uma diferença muito importante entre identidade e igualdade. Uma identidade significa somente que, por exemplo, A é idêntico a B. Perceba que não há aí nenhuma relação de implicação. Não se pode dizer que A determina B ou que B determina A, apenas que ambos são idênticos. Já uma igualdade pressupõe uma relação de causa e efeito entre as variáveis.
Os economistas ortodoxos, os monetaristas, veem essa identidade contábil como uma igualdade, ou seja, veem a identidade M vezes V é idêntico a P vezes Y como sendo uma relação de causa e efeito entre a oferta de moeda M e o nível geral de preços P. Eles chegaram a essa conclusão a partir da hipótese de que a velocidade de circulação da moeda é relativamente estável, assim como o produto agregado real, que é considerado, pelo menos no curto prazo, como estável. A partir dessas hipóteses, os economistas monetaristas concluem que quanto maior for a oferta de moeda M, maior será o nível geral de preços P. Ou seja, na visão desses economistas, se ocorrer um aumento da oferta de moeda, haverá necessariamente um aumento no nível geral de preços, haverá inflação. Por outro lado, os economistas heterodoxos têm uma outra visão. De fato, há uma relação entre a inflação, o aumento generalizado dos preços, e a quantidade de moeda em circulação. Entretanto, a conclusão dos monetaristas de que sempre os aumentos da oferta de moeda M vai gerar inflação é um tanto quanto questionável metodologicamente. Também não é possível dizer que os aumentos no nível geral de preços são sempre causados por um aumento da oferta de moeda. Diversos economistas de outras escolas de pensamento econômico criticam as posições monetaristas. Trata-se dos chamados economistas heterodoxos, que se opõem às ideias monetaristas. É importante destacar que tanto os ortodoxos como os heterodoxos não são campos homogêneos. Há muita diversidade de pensamento tanto dentro da heterodoxia quanto da ortodoxia. Mas aqui, quando tratamos de ortodoxia, estamos nos referindo ao monetarismo. Como já explicamos, muitos economistas heterodoxos acreditam que, em determinadas condições, uma política monetária expansionista, ou seja, uma política de aumento da oferta de moeda, é capaz de gerar um aumento do produto agregado real, um aumento do PIB, e não necessariamente um aumento no nível geral de preços, como pensam os monetaristas, principalmente quando esse aumento dos meios de pagamento, da oferta de moeda, forem resultados do aumento dos gastos governamentais, quando houver uma alta capacidade ociosa na economia em questão, juntamente com um alto nível de desemprego. Nessa situação, dizemos que há uma insuficiência de demanda agregada. Portanto, deve-se aumentar a demanda através do aumento dos gastos do governo para reduzir essa ociosidade, aumentar o nível de emprego e o PIB dessa economia, assim como melhorar as expectativas de rentabilidade futura, a eficiência marginal do capital, como chamava Keynes, sem que haja uma pressão inflacionária, ou pelo menos que essa pressão sobre os preços seja bem modesta. Além disso, grande parte dos economistas heterodoxos também argumentam que a relação entre os meios de pagamento em circulação e o nível agregado de preços é inversa àquela dita pelos monetaristas. Ou seja, na realidade, o nível agregado de preços não se eleva pelo aumento da oferta de moeda. É a oferta de moeda que se eleva como resultado do aumento do nível agregado de preços. Perceba que é uma relação inversa daquilo dito pelos monetaristas. Na visão monetarista, a oferta de moeda é exógena, ou seja, é definida externamente à economia em questão. É o governo que decide a quantidade de moeda em circulação. E que o nível agregado de preços é sempre dependente do comportamento da oferta monetária. Entretanto, os economistas heterodoxos argumentam que, em determinadas situações, o nível geral de preços pode aumentar autonomamente. Os autores dão alguns exemplos como a existência de gargalos estruturais, pressionados pelo crescimento econômico ou pela existência de mecanismos de propagação de preços ocorridos no passado, e acabam por exigir o aumento da oferta de moeda, sob pena de estrangular financeiramente a economia. Nessa situação, a relação entre a oferta monetária e o nível agregado de preços apontado pelos monetaristas se inverte. A moeda agora passa a ser endógena, ou seja, agora é a oferta monetária que é determinada pelo crescimento do nível agregado de preços. Por isso, na realidade, a relação de causa e efeito apontada pelos monetaristas não é válida. Aqui é o aumento do nível de preços que produz o aumento da oferta de moeda, pois com o maior nível agregado de preços, é preciso de um volume de dinheiro maior para viabilizar as transações econômicas. Além da oferta de moeda, outro fator importante da política monetária é a taxa de juros.
E como todos os temas nas ciências econômicas, há uma série de controvérsias em relação à taxa de juros. Diferentes linhas teóricas possuem distintas visões tanto em relação à natureza quanto em relação ao manejo da taxa de juros. O governo tem forte influência sobre a taxa de juros, visto que é o governo responsável pela emissão dos papéis mais seguros do mercado financeiro, os títulos da dívida pública. Quando o governo emite títulos da dívida pública, é estabelecida uma taxa média de juros a ser paga aos detentores desses títulos, os seus credores. Essa taxa média é então considerada um piso de referência para outras taxas de juros praticadas no mercado, pois os papéis emitidos pelo setor privado possuem maior risco por conta da maior chance de falência ou atraso. Além disso, a taxa de juros é um dos fatores que influenciam a demanda agregada e, consequentemente, o nível de atividade econômica de determinado país. Com a taxa de juros muito alta, os empresários tendem a ter menos disposição para investir, porque os rendimentos futuros esperados com esses novos investimentos produtivos, na compra de mais máquinas, aumento das instalações, adotar novas tecnologias, etc., não são suficientes para dar um retorno compensatório, visto que precisam pagar uma taxa de juros mais elevada e, assim, a taxa de retorno dos novos investimentos diminui, desincentivando os investimentos. Por outro lado, se ocorrer uma queda da taxa de juros, haverá então um incentivo aos novos investimentos, pois como vão estar pagando uma menor taxa de juros, alguns investimentos que antes não compensavam passaram a compensar e viabilizar esse investimento. O contrário ocorre se tivermos um aumento da taxa de juros. Vamos supor então que o governo estabeleça em um determinado ano uma meta para a política monetária de crescimento de 4% da oferta de moeda, porque o crescimento esperado do PIB também é de 4%. Esse aumento da oferta de moeda vai servir para viabilizar as transações de um maior volume de mercadorias nessa economia. Portanto, os preços vão se manter estáveis. Para gerar esse aumento de 4% da oferta de moeda, o governo utiliza alguns mecanismos de controle da oferta monetária, como explicam os autores, através do controle das operações ativas do Banco Central, política de open market, alterações do compulsório dos bancos comerciais, etc. Além disso, o governo pode monitorar a oferta monetária indiretamente, através do comportamento da taxa de juros. Se, por exemplo, a taxa de juros estiver caindo para um nível abaixo do desejado, o governo atua de modo a produzir uma elevação da taxa de juros para que se atinja o nível desejado. Como explica Sandrone, a política monetária pode recorrer a diversas técnicas de intervenção, controlando a taxa de juros por meio da fixação das taxas de redesconto cobradas dos títulos apresentados pelos bancos, regulando as operações de open market ou impondo aos bancos o sistema de reservas obrigatórias, depósitos compulsórios, para garantir a liquidez do sistema bancário. Em relação ao crédito, podem ser adotadas medidas restritivas ou práticas seletivas. Com o aumento da taxa de juros que o governo paga sobre os títulos que ele emite, haverá um impacto em todas as taxas de juros do mercado. O resultado disso é, primeiro, o aumento da taxa de juros, como já explicamos, desincentiva os investimentos, ou seja, os investimentos tendem a cair com o aumento da taxa de juros. A diminuição dos investimentos gera uma diminuição da demanda agregada e, consequentemente, o nível de renda e produto da economia em questão cai. Segundo, a elevação da taxa de juros também produzirá um aumento da demanda por papéis do governo, pelos títulos da dívida pública, visto que a elevação da taxa de juros gera um maior rendimento por parte desses títulos, ou seja, as pessoas estão mais dispostas a abrirem mão do seu dinheiro por um título dada essa maior rentabilidade. Com isso, o governo consegue reduzir a oferta de moeda e também desaquece essa determinada economia. Desse modo, através da taxa de juros, o governo pode atuar sobre a oferta de moeda indiretamente, em vez de controlar diretamente a sua oferta. Por outro lado, se ocorrer um aumento da taxa de juros para um nível acima do desejado, o governo também pode reduzir a taxa de juros sobre os seus títulos, reduzindo a demanda por esses papéis e, portanto, aumentando a oferta de moeda para que a taxa de juros caia até o nível desejado, gerando, portanto, uma tendência de aumento dos investimentos no nível de renda e produto da economia.
Outra questão importante a se destacar aqui é a relação entre a taxa de juros e a oferta de moeda. Novamente, trata-se de um tema com bastante controvérsias entre as diferentes escolas de pensamento econômico. Na visão ortodoxa, a taxa de juros é um preço que equilibra a oferta de poupança e a demanda por fundos de investimento. Como explicam os autores, é em função dessa visão que se acreditava, até antes de Keynes, que a economia de mercado dispunha de mecanismos automáticos de regulação. E continuam os autores. O raciocínio é simples. Suponha que, por uma razão qualquer, caia o nível de consumo da economia, ou seja, que as pessoas passem a consumir, em média, uma proporção de sua renda menor que a anteriormente vigente. De acordo com essa visão, isso implicaria, automaticamente, o crescimento da oferta de poupança e, consequentemente, a queda da taxa de juros, que levaria a uma elevação do nível de investimento, que compensaria a queda do nível de consumo e impediria a queda do nível de renda e produto. Entretanto, essa visão só estaria correta se a taxa de juros fosse definida pelo lado real da economia, se a taxa de juros fosse de fato o preço que equilibrasse a oferta de poupança e a demanda por investimentos. A poupança é entendida como uma disposição de trocar o consumo imediato por um consumo futuro, e o investimento é a demanda por máquinas, equipamentos e imóveis que busquem aumentar a produção. Perceba que, segundo essa visão, a taxa de juros não é afetada pela oferta e demanda por moeda. A taxa de juros é internamente determinada por fenômenos do lado real da economia e não do lado monetário. E esse pensamento, por mais simplista que seja, foi hegemônico na economia até a chamada Revolução Keynesiana. O economista inglês John Maynard Keynes publicou a sua principal obra, intitulada A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, em 1936, e revolucionou o pensamento econômico até então. Na visão de Keynes, o capitalismo não tinha mecanismos automáticos que regulasse e que garantisse no longo prazo o pleno emprego. Aqui a mão invisível, além de invisível, é inexistente. Se a visão neoclássica fosse verdadeira e uma diminuição no nível de consumo gerasse automaticamente um aumento no nível de poupança e, portanto, um aumento no nível de investimento, de fato a economia sempre operaria no pleno emprego. Entretanto, a grande crise de 1929, que afetou a economia mundial, principalmente os países mais desenvolvidos, não deu nenhum sinal de reversão por um longo período. Foi nesse contexto que Keynes aprofundou e desenvolveu suas ideias, que acabaram constituindo um novo paradigma na ciência econômica até então, dando origem à chamada Revolução Keynesiana. Além disso, Keynes acreditava que a moeda era demandada por 3 motivos básicos. O primeiro motivo era para transações, ou seja, a demanda transacional por moeda, onde a moeda era utilizada como meio de troca para viabilizar as transações econômicas. O segundo motivo é o motivo de precaução, em que as pessoas demandariam moeda para arcar com possíveis imprevistos. Por fim, temos a demanda por motivo de especulação, a demanda especulativa por moeda, onde a moeda atua também como reserva de valor. Não se preocupe que vamos entender melhor isso no decorrer das nossas aulas. Outro conceito fundamental desenvolvido por Keynes é o conceito de incerteza. Em períodos em que prevalece a incerteza, há um aumento da demanda por moeda. É o que o autor chama de preferência pela liquidez, ou seja, com uma maior incerteza, os agentes preferem reter moeda. Nesse caso, dizemos que o prêmio pela liquidez carregado por uma moeda é maior. Nessa situação, os agentes exigem uma maior taxa de juros para abrir mão da posse da moeda. Além disso, essa incerteza também afeta a eficiência marginal do capital, que é a expectativa de rentabilidade futura dos novos investimentos. Perceba então que o aumento da preferência pela liquidez, ao aumentar a taxa de juros, desincentiva o investimento. Além disso, uma queda das expectativas de rentabilidade futura também afeta negativamente os investimentos. Essas duas causas juntas afetam drasticamente o nível de investimento e, portanto, a demanda agregada, o nível de emprego e o produto de determinada economia. Keynes também argumentava que, ao contrário do que pensavam os neoclássicos, uma diminuição do nível de consumo geraria uma forte incerteza de modo a diminuir os investimentos, em vez de aumentá-los como pensava a economia neoclássica.
Por isso, Keynes argumenta que o pensamento neoclássico, que afirmava que caso ocorresse uma diminuição do consumo, ocorreria um aumento dos investimentos capazes de compensar a queda do consumo, de modo a manter a economia no pleno emprego, era uma concepção falsa. Se trata de um equívoco resultante da incompreensão desses economistas do que seria a moeda. Na macroeconomia keynesiana, uma política monetária expansionista de aumento da oferta de moeda poderia ajudar a tirar a economia da recessão. É importante destacar que, na imensa maioria dos casos, há uma relação inversa entre a oferta de moeda e a taxa de juros. Ou seja, a tudo mais constante, um aumento da oferta de moeda gera uma queda da taxa de juros. Isso é um conteúdo básico estudado lá na macroeconomia keynesiana e no modelo ISLM. Essa redução da taxa de juros incentiva os investimentos, que por sua vez geram um aumento no nível de renda, emprego e produto da economia. Perceba que é uma visão oposta àquela que vimos dos monetaristas, de que um aumento da oferta de moeda apenas geraria inflação e que não teriam nenhum impacto sobre o nível de produto, renda e emprego de uma economia. O principal autor do chamado velho monetarismo foi o economista Milton Friedman, que teve forte influência nas decisões econômicas do Chile durante a ditadura de Pinochet. De acordo com essa visão, uma política monetária expansionista, de aumento da oferta de moeda, só teria algum impacto sobre o nível de atividade econômica no curto prazo, sendo que no longo prazo esse efeito se dilui. Já o novo monetarismo, baseado na teoria das expectativas racionais, acredita que nem no curto prazo essa política é capaz de atuar sobre o nível de atividade econômica. Ultimamente, o debate sobre a relação entre moeda, inflação e nível de atividade econômica tem ganhado um certo destaque. A crise financeira internacional de 2008 fez com que certas ideias ortodoxas fossem colocadas em xeque. Essa perspectiva, como explicam os autores, advoga a inexorabilidade de um impacto nos preços a qualquer mexida na oferta de moeda que não acompanhe o crescimento do produto. Com a crise de 2008, os países desenvolvidos passaram a atuar de modo a tentar evitar os efeitos mais devastadores da crise. Com isso, como explicam os autores, os Estados nacionais do mundo desenvolvido adotaram a política de resgatar os títulos podres que as pirâmides de investimento subprime haviam produzido em profusão. Ao fazerem isso, passaram a trocar ativos não monetários de baixíssima qualidade e elevado risco por ativos monetários. Iniciou-se, assim, a política conhecida como Quantitative Easing, ou política de relaxamento monetário. Em consequência, nos Estados Unidos, por exemplo, a base monetária multiplicou-se por 5 entre o advento da crise e meados de 2016. Cresceu em 8 anos pós-crise, o mesmo que tinha levado quase 40 anos para crescer antes disso. E então você pode se perguntar, e a inflação? Ao contrário do que prevê a abordagem monetarista, a inflação não cresceu. Na realidade, a inflação caiu. Recentemente, ganhou um certo destaque no Brasil a chamada teoria monetária moderna, que foi bastante divulgada pelo famoso economista brasileiro André Lara Rezende em alguns artigos que ele escreveu para o jornal Valor Econômico. O principal autor da teoria monetária moderna é o economista norte-americano Randall Wray. Sobre a teoria monetária moderna, explicam os autores. A MMT, sigla para a teoria monetária moderna, pode ser entendida, de certa forma, como uma inversão completa da teoria ortodoxa. Ela advoga que, num país soberano que produz sua própria moeda, os gastos do governo se financiam a si mesmos por meio dos depósitos que geram nos portfólios privados, sem necessidade de tributos. E então você pode se perguntar, ora, se os tributos não servem para financiar os gastos governamentais, por que há tributos? E a MMT dá duas razões para a existência dos tributos. A primeira delas é obrigar a população a utilizar a moeda produzida pelo Estado Nacional, visto que o pagamento dos tributos só são aceitos em moeda doméstica. A segunda razão da existência de tributos é servir como um meio para retirar liquidez da economia, retirar moeda da economia, o que é muito útil quando a capacidade produtiva está chegando perto do seu limite nos setores econômicos. Segundo a MMT, a capacidade produtiva de uma economia é o único elemento capaz de limitar a emissão monetária e os gastos públicos.
A MMT é influenciada pelas teorias cartalistas da moeda, cujo maior representante é o economista alemão George Knapp, e também tem fortes influências da escola pós-keynesiana. Como já dito, dentre os temas na economia, a relação entre moeda, inflação e nível de atividade econômica são um dos mais polêmicos. Na aula de hoje tratamos das abordagens monetaristas, um pouco da teoria keynesiana da demanda por moeda e da taxa de juros, e falamos um pouco também sobre a MMT, a teoria monetária moderna, mostrando as contribuições e interpretações dessas abordagens. Por fim, vamos encerrar com uma citação dos autores que mostram que essa discussão não é meramente teórica e que esses pensamentos influenciam diretamente na formulação das políticas econômicas no mundo. Dizem os autores: o mais complicado é que não se trata, nesse caso, de mero debate acadêmico sem nenhuma importância prática. Ao contrário, o desempenho da economia acaba por se tornar bastante dependente da filiação teórica de quem está comandando a política econômica, visto que as prescrições são distintas entre os dois grupos. Camaradas, com isso encerramos por aqui a nossa aula. Espero que tenham compreendido bem o conteúdo estudado. Caso não tenha entendido muito bem, reveja a aula, pause, volte, faça anotações e pergunte caso tenha alguma dúvida. Com isso, ficamos por aqui e até a próxima.